quanto vale você acordar no meio da madrugada, em pleno breu, e você descobrir que sua geladeira, que tem mais de R$ 800 em comida, está perdendo tudo por falta de energia? A resposta pode estar entre as estações de energia portátil, seja o modelo Delta 3 ou o modelo Delta 2 Max. Uma delas pesa a metade, carrega em 56 minutos e já a outra tem o dobro de capacidade e duas entradas solares totalmente independentes. E hoje eu vou te mostrar 6 diferenças técnicas entre as estações de energia portátil da marca EcoFlow que ninguém explica, e um cenário real de backup residencial que vou revelar qual desses modelos protege a sua casa de forma mais inteligente. Como também você vai descobrir as características que toda estação de energia portátil da marca que você a escolher deve possuir para você economizar ainda mais e também ter segurança energética de forma eficiente. Tudo isso até o final desse vídeo. Você já está preparado para fazer sua escolha certa? Então vamos lá? Fala, meu amigo e minha amiga. Aqui é o Miguel Lino, fundador da Solar Supermares, especialista em soluções de energia solar, on-grid, off-grid e híbrido, e também soluções portáteis como as estações de energia no que estamos apresentando desde 2019. Hoje você vai entender de forma direta e prática qual a EcoFlow escolher entre a Delta 3 ou a Delta 2 Max. E o mais importante, sem pagar por capacidade que você não vai utilizar, porque aqui o foco é a sua decisão inteligente baseada em necessidade real. E o link com condições especiais das duas estações de energia está aqui no comentário fixado. Então fique comigo até o último minuto deste vídeo para você saber se o cenário de backup residencial que apresentamos traz a autonomia esperada para você. Então vamos direto para o review técnico completo. Bora lá? Então aqui nós temos em nossa mesa duas estações de energia portátil da marca EcoFlow, sendo essa aqui o modelo Delta 3 e aqui do lado a estação de energia portátil Delta 2 Max. Lembrando que entre as duas estações, cada uma delas tem uma versão 127 ou uma outra versão 220. Sendo que a Delta 3, você já vê aqui um diferencial. Na sua frente ela tem 4 tomadas padrão BR, de 3 pinos, arredondado. Enquanto que a Delta 2 Max, ela tem 2 tipos de padrão, que você tem que entender que quando você for adquirir, você tem que saber disso. O padrão 220, ela tem esse tipo aqui de entrada, que é o padrão europeu. Aqui, no caso, você vai ter que utilizar um adaptador ou talvez uma tomada de 2 pinos para você conectar aqui, que tem o seu sistema ali, você tranquilamente fazer ali o uso de uma tomada convencional de 3 pinos. Ou se for um padrão americano, seria as tomadas, você teria aqui 6 entradas de esses 3 pinos, sendo que 2 pinos aqui do modelo chato e um arredondado. Então isso é importante você já saber logo de cara entre essas diferenças. Mas isso vai impedir de você conectar? Não, gente. Apenas é uma característica dessa estação, porque ainda não vem ela no padrão BE de tomada. Mas com um adaptador, você tem tranquilamente o seu sistema funcionando, conectando aqui tranquilamente, sem risco algum, tá? Aqui no caso, a Delta 3 é uma estação de energia portátil de 1024 watts-hora de bateria, o que é equivalente a 1 kW de bateria portátil. Já a Delta 2 Max, ela tem de bateria 2048 watts-hora de energia, o que é exatamente o dobro do que a bateria da Delta 3, sendo que são 2 kW de bateria para vocês. Na prática, a Delta 3 mantém uma geladeira de até 200 watts de consumo cerca de 10 a 8 horas, considerando uma geladeira que ela funciona entre 30 minutos e desliga 30 minutos. Já a Delta 2 Max, isso dobra, porque ela tem um dobro de capacidade. Então, se você ligar uma geladeira de até 200 watts de potência na Delta 2 Max, somente uma geladeira, você vai ter uma autonomia estimada de 16 a 20 horas. E aí vamos aqui para uns números. A Delta 3, ela tem potência contínua, quer dizer, equipamentos ligados nela até 1.800 watts de forma nominal, enquanto que a Delta 2 Max é até 2.400 watts de potência, com o modo X-Bus, que é um modo que você consegue entregar mais energia. Considerando essas características, você vai ter essas limitações, mas no modo aqui da estação de energia Delta 3, você teria no modo X-Bus 2.600 watts de potência. Com o pico de arranque, isso seria para motores, você pode chegar até 3.600, só que isso é algo de milissegundos, né? Segundos de uso, esses 3.600, mas o normal seria 1.800, chegando até 2.600 com o modo X-Bus. Já a Delta 2 Max, ela tem potência nominal de 2.400 watts de potência, ou seja, tem mais de 600 watts de potência a mais que a Delta 3, quer dizer, equipamentos ligados ao mesmo tempo,
A Delta 2 mais consegue entregar mais. Já no seu modo X-Bus, ela chega a 3.300 watts de potência, ou seja, comparado com a Delta 3, você terá mais 600 watts de potência no modo X-Bus, também aqui comparando com a Delta 3. E o pico de arranque da Delta 2 Max, da mesma forma, equipamentos de alta potência, motores 4.800 watts de potência. Traduzindo, a Delta 3, ela liga uma geladeira, uma TV, um notebook, um ventilador, tudo isso junto, sem suar. Já a Delta 2 Max liga tudo isso que eu mencionei na Delta 3, só que você ainda assim pode ligar um ferro de passar ou uma cafeteira, tudo isso ao mesmo tempo. E a gente vai fazer aqui um exemplo, para a gente fazer nesse cenário aqui, um backup residencial mostrando aqui a durabilidade, a autonomia estimada de cada um. Representando para vocês a real autonomia, considerando aqui que tem 1.024 watts-hora de bateria e aqui que tem 2.048 watts-hora de bateria. Já a Delta 3, nós temos uma bateria, né, inteligente de 12,5 kg. Você carrega ela tranquilamente na mão, joga lá no porta-malas do seu carro e leva para o sítio sem problemas. Aqui a Delta 2 Max, ela tem 23 quilos, quase o dobro do peso, mas ainda assim pode ser considerado portátil, porque você pode, com as duas mãos, você levantar ela e levantar para onde você quiser com essas alças aqui tranquilamente. Ainda assim, é considerado uma solução portátil, mas existe esse planejamento e você carregar ali com as duas mãos. Aqui é um trade-off direto, onde você tem autonomia versus a sua mobilidade. Tá fazendo sentido aqui para você esse conteúdo? Deixe já o seu like para mostrar que você está acompanhando conosco e bora continuar entendendo todas as características dessas baterias de estação de energia com as suas baterias. A bateria da Delta 3 é uma bateria LiFePO4 de 4.000 ciclos para até 80% de capacidade. Isso é mais de 12 anos de vida útil, com 80% de capacidade aí que ela vai entregar para você. Já a Delta 2 Max é uma estação de energia que tem a bateria também LiFePO4 com 3.000 ciclos, com até também 80% de capacidade. Isso é representando uma média de mais de 10 anos de vida útil. Ambas têm 5 anos de garantia, mas tecnicamente a Delta 3 dura mais por ter 4.000 ciclos de eficiência na sua bateria. Já a velocidade de carregamento, nós temos aqui na Delta 3, quando você liga ela na rede, ela consegue captar até 1.500 watts de potência. De 0 a 100, você carregar essa estação de energia, se ela tiver descarregado, se carregar até 100%, você teria aproximadamente 56 minutos de recarga. Enquanto você almoça, ela está carregando para você. Já a Delta 2+, como ela tem 2.048 watts de energia, ela consegue obter mais energia da sua rede, entregando para ela, na sua rede de energia, até 2.400 watts de potência. Então, de 0 a 100, você terá 80 minutos de carregamento. É um pouco mais do que a Delta 3, mas porque também tem mais bateria aqui interna dentro dessa estação de energia. Então, proporcionalmente, a Delta 3 é mais rápida, mas a Delta 2 carrega mais, porque a energia total dela deve ser considerada nesse cenário. Já o carregamento solar dessa estação de energia, aqui no caso para a Delta 3, ela tem apenas uma entrada solar, que a gente pode conferir aqui, atrás nas costas dela. Só tem essa entrada solar aqui, que é o XT60, que você conecta a um painel solar de até 500 watts. Já a Delta 2 Max, deixa eu virar aqui, só um segundo. Se você observar aqui, ela tem duas entradas solar, cada uma independente, com um MPPT diferenciado, né, para cada uma. Você pode conectar dois painéis solares de 500 watts de potência. Ou seja, se você tem aqui um tempo de carregamento solar, considerando, lógico, que a bateria é menor, e aqui você tem o dobro, porque você também tem duas entradas solar. Aqui a entrada é de 11 volts a 60 volts. Essa é a característica que deve ser observada para poder conectar esse painel solar, que não pode exceder esse 11 a 60 volts de VLC, com até 15 amperes de abstração dessa energia desse painel solar. Já aqui a Delta 2 Max, ela consegue fazer isso também para cada entrada de forma totalmente independente. A Delta 2 Max, ela vence fácil comparado à Delta 3, pois ela tem dois painéis solares que pode colocar de formas em telhados diferentes, em ângulos diferentes e até placas solares diferentes. E de forma a cada um otimizar a sua geração comparado com a Delta 3. Aqui é uma engenharia inteligente para você. No caso aqui da Delta 3, você tem o modo UPS, que é como se fosse o no break. Ela vai atuar a sua comutação se você desligar a energia e ela entregar a energia da bateria em menos de 10 milissegundos. É um no break verdadeiro que o computador seu nem sente. Já a Delta 2+, quando você faz a atualização do seu firmware, ela consegue fazer essa comutação em menos de 20 milissegundos. Ou seja, ainda assim é bom, mas se você comparar com a Delta 3, ela é 2 vezes mais rápido do que a Delta 2, né? No caso, a Delta 3 é 2 vezes mais rápido do que a Delta 2 no seu
processo de comutação. Se você trabalha em home office e não pode perder nenhum segundo do seu trabalho, esses 10 milissegundos podem fazer talvez a toda a diferença. Mas a gente tem diversos clientes que utilizam aqui a Delta 2 Max e funciona perfeitamente nesse processo de comutação e não há nenhuma perda. Então aqui ainda temos mais algumas comparações que são as entradas ou saídas, né? Cada uma delas tem 4 tomadas, igual vocês viram ali na parte da frontal. Se for 127, a Delta 2 Max ela tem 6 entradas, né, para alimentar seus aparelhos, porém elas não são bivolts, igual mencionei. Elas são ou essencialmente 127, entrada e saída, ou são 220, entrada e saída. Todas elas têm 2 entradas USB-C de 100 watts e 2 entradas USB-A padrão para ter um carregamento ali rápido. E tem saídas veicular de 12 volts, né, entregando até 126 watts de potência, 2 saídas DC 5521, conectividade via Wi-Fi ou Bluetooth, e vocês como viram, o display delas no LCD frontal é direto. É um empate técnico nesse quesito dessas entradas e pontos de alimentação. Agora vamos ver tudo isso na prática num cenário real do backup residencial. Bora lá? E aqui a gente tem um cenário que a gente vai fazer um exemplo hipotético. Imagine que você esteja na sua casa, na bela de uma tarde, e aí acaba a energia. E aí você está ali conectado no seu Wi-Fi, você está com a sua geladeira, com vários mantimentos ali dentro, um ventilador te trazendo um certo refresco, ou você também conectado na TV, e aí você acontece de faltar energia. Qual o tempo de autonomia que a estação de energia portátil da marca EcoFlow, com o modelo Delta 3, iria suportar, né, esse setup aqui? Vamos fazer aqui um exemplo hipotético para poder apresentar aqui para vocês. Aí mostrando aqui para vocês que essa estação, ela tem um aplicativo altamente intuitivo, que você consegue fazer o controle aqui dela de ligamento via USB, ou via também aqui a entrada de 12 volts, e aí você consegue ligar e desligar de forma remotamente via aplicativo, via Wi-Fi. Estou mostrando aqui para vocês que está 100%, então vamos fazer o ligamento, né, dela via CA, para ver vocês o funcionamento desse setup, junto com essa estação de energia e ver, depois que ela estabilizar, qual que é a autonomia estimada. Percebendo aqui que as informações que estão aqui é apenas a carga no momento. Ela não está alimentando nada, apenas ela deve estar com a sua funcionamento interno, né, dos seus dispositivos. Então ela está mostrando esse cenário aqui. Mas vejamos agora num cenário real, aqui o qual a TV vai estar funcionando, ventilador, a geladeira e o Wi-Fi aqui conectado a ela. Então vamos aqui fazer o ligamento via Wi-Fi para apresentar para vocês qual que é esse cenário. Então aqui eu fiz o ligamento, ela já startou lá, ligou o ventilador, a geladeira também já entrou, e vamos aqui ligar a TV para vocês, mostrar qual vai ser o consumo ao todo desse cenário aqui. Liguei a TV. Nesse cenário, a gente tem um ventilador com aproximadamente 90 a 100 watts, uma geladeira de consumo de 110, você tem um Wi-Fi que mais ou menos mais uns 20 watts de consumo, qual ele aqui está alinhando, aí mostrando os LED aí para vocês. E nesse cenário aqui, a gente teria um consumo estimado de 240, 250 watts, teríamos aproximadamente quase 4 horas de autonomia para a Delta 3, nesse cenário que a gente está apresentando aqui para vocês. Ventilador, TV, geladeira, Wi-Fi e, basicamente, você teria um mínimo conforto com 4 horas de autonomia para essa estação de energia. Agora, mostraremos para você de forma simples qual que é o cálculo que nós fazemos. Você vai pegar esses 1024 watts-hora de energia que a estação de energia tem, dividir por esses 240, 250, onde você teria aproximadamente essas 4 horas. Lembrando que você tem algumas perdas aí, isso é normal, então por isso que ela está dando aqui uma condição real. Vamos fazer os desligamentos dessa solução de forma remota, aqui via aplicativo. Eu desliguei, perfeito. Então a gente consegue fazer todo o controle via gestão, via aplicativo, e agora iremos fazer o teste para a estação de energia portátil da marca EcoFlow, o modelo Delta 2 Max, para vocês verem que ela com maior capacidade, qual que será a autonomia que ela vai entregar para esse mesmo cenário. Se você chegou até aqui, você tem um compromisso muito forte com entender a solução ideal para a sua aquisição. Então, para isso, eu deixei aqui acima um card sobre a comparação da marca BlueTi, que é uma estação de energia portátil, e a marca EcoFlow. Você vai ver todas as nuances entre as diferenças entre as duas estações de energia, que certamente você vai entender por que uma dessas marcas se destaca mais do que a outra. Então, dá uma conferida lá. E aqui, da mesma forma, mostrando um cenário agora com a Delta 2 Max, a estação de energia da marca EcoFlow, é um modelo o qual ele tem o dobro de bateria, né, 2048 watts-hora de energia. Aqui está o mesmo setup, um ventilador, uma TV de 32 polegadas, uma geladeira, um Wi-Fi. Nesse caso aqui, a estação de energia, as entradas dela aqui na parte traseira, tá tudo aqui plugado, certo? Então aqui a gente vai fazer o mesmo exemplo, né, mesmo mostrando aí para vocês em forma real,
qual que é o tempo de autonomia. Da mesma forma, nós temos aqui o aplicativo dela, que a gente consegue fazer toda a gestão dela via aqui na mão mesmo, né? Olha lá, ativei lá a entrada USB, eu posso aqui desativar novamente, aí desativei. E aí agora a gente vai fazer o mesmo teste, considerando que ela está 100% de carga, a gente vai fazer aqui para conexão CA nesse setup aqui. Então vamos apresentar aqui para vocês. Aí, ativei, o ventilador ativou, porque a gente já está ligado. TV, Wi-Fi, geladeira, aqui no caso está dando um pouquinho mais de potência, 280, e aqui logo vai estabilizar, já estabilizou aqui aproximadamente 7 horas de autonomia para a Delta 2 Max, mostrando aí que ela é praticamente o dobro, né, de autonomia, considerando o mesmo cenário, no setup aqui. Então, para você entender, né, que a Delta 3 ela tem uma entrada de até 500 watts de potência de painel solar durante um sol pleno. Você vai conseguir, se você ligar essas estações de energia, né, com o painel solar que elas competem, né, igual a Delta 3 consegue colocar um painel de até 500 watts, num dia sol pleno você consegue manter todo esse cenário aqui ligado, enquanto houver uma boa radiação solar e algumas horas, né, igual apresentamos, de 3 a quase 4 horas noturnas quando você não tem um sol. Já para esse cenário que a Delta 2 Max ela tem 2 painéis solares, pode conectar até 2 painéis solares de até 500 watts, você não só mantém tudo isso ligado, como você pode carregar a bateria ao mesmo tempo, e mesmo em dias nublados ou com irradiação solar menor. Isso é um backup que vira independência energética para você. Então vamos voltar para o nosso setup dentro do nosso escritório para apresentar mais algumas informações relativas a essas duas estações de energia que certamente uma delas vai atender a sua necessidade de forma mais contundente nesse exemplo que a gente deu aqui desse pequeno setup residencial. Miguel, vai rodar um ar-condicionado? Sim, vai rodar um ar-condicionado de determinada potência, né, respeitando os limites que a estação de energia pode trabalhar. Só que quanto mais você consumir aqui, mais você vai demandar da bateria e menos autonomia você terá. Nesse setup que a gente colocou aqui, que você tem um ventilador, você teria mais 7 horas de autonomia noturna. Lembrando que aqui não tem nenhuma placa solar conectada. Nessa estação você tem 2 painéis solares de até 500 watts, 1000 watts de potência, enquanto que a Delta 3 aceita até um painel solar de 500 watts. Nesse setup seria algo plausível aí de você ter uma independência energética se faltar dias, né, de energia, seja para a Delta 3 ou a Delta 2 Max, se você tiver painel solar conectado a elas, nesse cenário que a gente apresentou aqui para vocês. Bom, agora vamos ver os números técnicos lado a lado dessas estações de energia, seja da Delta 3 ou da Delta 2 Max. Aqui vou deixar aqui na tela desse vídeo para você um print das características comparadas da estação Delta 3 e a Delta 2 Max, para você analisar e tudo que nós falamos até o momento. Temos aqui, em resumo, os valores das estações dessa energia a nível de comparação. O mais importante, característica que você deve analisar, o custo por quilowatt. Enquanto que a Delta 3, que tem 1024 watts de energia, tem um custo por quilowatt de 7,13 centavos por quilowatt, a Delta 2 Max tem 5,22 reais por quilowatt. Em resumo, a Delta 3 entrega velocidade, mobilidade e UPS superior. Já a Delta 2 Max tem capacidade, potência e dupla conectividade solar. E aí, para você que ficou até o final, independente de qual modelo você escolher, existe 3 características obrigatórias que uma estação de energia portátil deve entregar para você. Que é a expansibilidade planejada, que a Delta 3 ela consegue expandir até 5 kW de energia com as suas baterias extras. Você começa pequeno e cresce conforme a sua necessidade. Já a Delta 2 Max, você pode expandir até 6 kW de energia, ideal para que você planeje e cresce muito. Já sem expansão modular, você fica preso com a estação de energia e você não consegue escalar quando você mais precisa. Já a segunda característica é a conectividade plena, onde ambas as estações de energia têm Wi-Fi de 2,4 GHz com Bluetooth e você tem um controle total e um monitoramento em tempo real da sua entrada e saída de energia. Você controla sua energia do seu sofá ou de qualquer local do mundo, assim como recursos avançados que você pode caracterizar o consumo por energia solar, proporcionar para você de fato uma redução na sua conta de energia e também o controle de descarga da sua bateria, o qual no caso do uso de backup residencial é ideal, pois você controla evitando o descarregamento de zero da sua bateria, de 0% da sua bateria, que é altamente recomendado você ter um controle dessa bateria. É engenharia que deveria ser padrão nas outras estações de energia portátil, mas não é padrão do mercado. No caso aqui das estações de energia da marca EcoFlow, você tem tudo isso de funcionalidade de forma avançada para você. Já a Delta 3 tem a tecnologia Extreme, que consegue carregamento de 1500 watts na sua entrada,
possibilitando até 56 minutos de carga completa. Já a Delta 2 Max, nessa mesma tecnologia Extreme, consegue 2.400 watts de energia na sua entrada, possibilitando ela carregar em até 80 minutos com carga completa. Sem esse carregamento rápido, você perde tempo precioso e com ela você pode, em menos de 1 hora, já voltar para o jogo. E aqui, se você chegou até esse momento, você merece saber um segredo que ninguém te conta. O primeiro diferencial, que é o nosso suporte da Solaris Palmares, tem para com você. Quando você adquire uma estação de energia portátil com a Solaris Palmares, você não compra somente um equipamento, você ganha um suporte técnico direto com o fabricante, o qual nós representamos e temos um canal direto com eles via WhatsApp. Quando você tem um problema, nós acionamos diretamente o fabricante, a EcoFlow. Se você tem uma dúvida técnica, respondemos em horas e não em dias. A garantia do seu equipamento é de 5 anos, com acionamento de forma rápida, enquanto que alguns marketplaces você deixa esperando por e-mail uma resposta. Nós respondemos com velocidade conforme você precisa. O segundo diferencial é o modo UPS, que no caso da Delta 3, você tem em menos de 10 milissegundos essa comutação. Você nem vê quando isso acontece e seu trabalho continua funcionando como se fosse um airbag elétrico. Já a Delta 2 Max tem dois MPPTs independentes para cada entrada solar. Você pode maximizar a sua energia através do sol quando fazendo uso das painéis solares, seja portátil, fixo ou flexível. São detalhes que a engenharia separa entre o equipamento comum ou aquele que é profissional. Agora que você já sabe qual escolher a estação de energia portátil entre a Delta 2 ou a Delta 2 Max ou a Delta 3, para você, representativamente, a Delta 3 é velocidade e mobilidade, já a Delta 2 Max representa capacidade e potência. Então já clica aqui no link fixado aqui embaixo, se quiser uma das estações, ou agende a nossa consultoria do nosso método DE, que é um dimensionamento energético personalizado, especificamente com a nossa Solaris Palmares. Eu vou te ajudar a escolher o modelo exato para a sua necessidade, porque escolher com inteligência hoje é tranquilidade amanhã. E um abraço muito forte aqui da Solaris Palmares e te vejo no próximo vídeo.